Tipos de madeira e espessura de caixa. Isso é uma coisa que vocês sempre perguntam aqui no canal, sempre tem dúvida, e hoje eu resolvi, junto com esses matinhos que estão me incomodando, não sei nem de onde está vindo, resolvi conversar com vocês sobre esse assunto. Então se prepare para mais um vídeo maravilhoso do nosso Café com Abelha. Bom, vamos lá. Falando sobre caixa racional, claro que eu trouxe aqui um modelo único de caixa. Como vocês estão vendo, são módulos da caixa modelo ímpar, de diversos tamanhos e tipos de madeiras diferentes. Porém, isso se aplica a todos os outros tipos de caixa. Espessura da madeira, tipo da madeira, são todas características essenciais de todos os modelos de caixa que você vai procurar para criar suas abelhas, independente do modelo. A gente vai falar de modelo ímpar aqui, mas se aplica para os outros também, tá? Então vamos lá. Por que é importante falarmos sobre espessura de caixa, sobre o tipo da madeira? Porque isso tudo influencia em uma palavrinha muito importante para a sobrevivência e desenvolvimento das colônias de abelhas sem ferrão: a termorregulação. Termorregulação, na tradução literal, é o potencial de regulação, de manutenção da temperatura interna de uma colônia de abelha sem ferrão. Todo ninho precisa de uma boa termorregulação, de um bom equilíbrio de temperatura interna para conseguir se desenvolver bem. Isso faz com que a colônia tenha um bom desenvolvimento, uma boa produtividade e, consequentemente, o meliponicultor tenha bons resultados com a sua criação. Se o tipo da madeira não for o ideal, se a espessura da caixa não for ideal, isso influencia na termorregulação da colônia, que vai fazer com que essa colônia gaste mais recursos, mais energia, mais alimento para conseguir manter a temperatura equilibrada, porque a caixa não está cumprindo o seu papel. E isso prejudica não apenas o desenvolvimento, não apenas a produtividade da colônia, mas também a criação do meliponicultor e os resultados que ele vai ter com as suas abelhas. Entendido isso? Vamos falar então sobre tipos de madeira. Aqui eu tenho dois tipos de madeira que são muito utilizados na fabricação de caixas, tanto racionais modelo ímpar quanto outros tipos de caixa, que é o pinus, tá? Que são essas duas caixas aqui que vocês estão vendo, e o eucalipto, que é essa caixa aqui que vocês estão vendo. Dá para perceber pelo peso da madeira, esse módulo aqui ele é mais leve do que esse daqui. E olha a diferença de tamanho. Pois é, são madeiras de densidades diferentes, né? Apesar de todas elas serem muito boas, a gente tem o eucalipto como uma madeira de maior qualidade por conta da sua resistência. E o pinus é um pouco mais versátil, mais fácil de trabalhar, mais moldável, porém é um pouco menos resistente do que o eucalipto. O que a gente busca no tipo de madeira que a gente está oferecendo para as nossas caixas, né, para as nossas abelhas? O que a gente está buscando nessa madeira? Espaço entre as fibras. Sempre que a gente tem uma madeira porosa, nós temos fibras de madeira mais espaçadas. E no meio dessas fibras, esses bolsões de ar que se formam, eles criam várias camadas de isolamento térmico. Por isso, as madeiras que são mais porosas, elas têm um melhor potencial de termorregulação. Justamente porque entre as fibras da madeira, nós temos espaços que são preenchidos com ar, e isso cria várias camadas de isolamento térmico, mantendo um bom potencial de termorregulação. Então, ao contrário do que muita gente acredita, as melhores madeiras não são as mais densas, não são as madeiras de lei, né, que o pessoal chama ipê, maracatiara, essas madeiras cedro, né, jacarandá mais resistentes. Não, as melhores são as madeiras mais porosas, como eucalipto, cedrinho, o próprio pinus, né, para regiões que são um pouco mais secas, menos úmidas, porque senão ele acaba se deteriorando muito rápido. Todas essas que são porosas, elas vão criar várias camadas de isolamento e manter uma boa termorregulação para a colônia. Saindo do tipo de madeira, a gente vem para uma outra característica importante, a espessura da madeira. Vocês conseguem perceber que aqui a gente tem duas espessuras, né? Essa daqui é uma espessura semelhante, aqui tem 3,5 e 4 centímetros, e aqui tem 6 centímetros de espessura de parede, tá? Quanto maior a espessura de uma caixa, melhor vai ser o potencial de termorregulação dela, principalmente se tratando dos tipos de madeira porosos. Por quê, Gabriel? Porque quanto maior a espessura, maior a quantidade de fibras, bolsões de ar, fibras, bolsões de ar, fibras, bolsões de ar. Isso cria um maior potencial de termorregulação, de isolamento da temperatura externa para a temperatura interna da colônia. O ideal para as caixas racionais é sempre esse tamanho aqui, ó. É um tamanho médio muito bacana, 4 centímetros de espessura de parede. Então, essa caixa aqui que já tem 4 centímetros, ela vai manter uma ótima termorregulação para a colônia que vai ser mantida aqui dentro. Essa daqui, Gabriel, precisa ser desse tamanho? Não, não precisa. Isso aqui é um extra. Não é necessário fazer caixas desse tamanho, apesar de algumas caixas para bugia estarem sendo fabricadas nesse tamanho, principalmente para a galera do sul do Brasil. Gabriel, pode ser de 3,5, 3,6, que nem essa caixa aqui? Se for pinus, eucalipto, pode, porque é uma madeira já mais porosa, então não ser de 4 centímetros não tem tanta influência. Não pode diminuir dos 3 centímetros de espessura.
Então, se for uma caixa de pinos ou de eucalipto com menos de 3 centímetros, aí já não é indicado. Agora, 3,5, 3,6, maravilha. Lembrando que a termorregulação, a caixa ser mais grossa, mais espessa, ela vai ser importante não só para o frio, mas também para o calor. Então não fica pensando, tô numa região quente, eu posso usar caixa fina. Não, porque senão o calor vai influenciar na temperatura interna. A gente fala para termorregulação tanto de frio quanto de calor. Temperaturas extremas, tanto frio quanto calor extremo, são importantíssimas de serem evitadas, bloqueadas, termorreguladas pelas caixas. E agora que vocês sabem um pouco sobre espessura ideal, sobre o tipo de madeira ideal, fica aqui o meu convite para vocês conhecerem um material novo que nós publicamos, um guia prático e ilustrado de todos os tipos de caixa para as várias espécies de abelha sem ferrão. Um guia que vai te mostrar exatamente qual a caixa ideal para cada espécie que você cria, quais as espessuras dessa caixa, as ideais, tipos de madeira ideal e também as dimensões de cada caixa, para você conseguir escolher a caixa ideal para criar as abelhas da sua região, de acordo com o clima da sua região, o relevo da sua região, enfim, com as características que você tem por aí. Para você conhecer esse material, é só clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo e aqui nos comentários. E aí, gostou desse vídeo? Se você quiser iniciar a sua própria criação de abelha sem ferrão com total segurança e os melhores resultados, faz o seguinte, clica no link que está na descrição ou nos comentários desse vídeo que eu tenho uma surpresa para você. Clica aí que eu e as suas futuras abelhas sem ferrão estamos te esperando. Grande abraço e até lá!